Nabal tinha um comportamento ruim, mas ela sabia quem ela era. Ela sabia o Deus que ela servia. Então, independente de cenário que a gente venha, de comunidade, de família mais com difícil acesso ao estudo, creia que hoje o Deus que está presente, Ele derrama sobre nós uma motivação para a gente não ficar parado e nem prostrados. Porque o Senhor quer despejar sobre nós uma sabedoria hoje para lidar com todos os conflitos que forem inseridos na nossa vida. E essa mulher conviveu com esse homem e naquele tempo era um momento festivo. E Davi, nesse momento, estava de luto e ele fugiu até o deserto. Estava todo de luto porque Samuel tinha morrido, seu mentor. E ele está triste, ele foi ao deserto, ele está fugindo de Saul nesse cenário. Eu vou só entender o contexto aqui, vocês tentarem caminhar comigo. E Davi se esconde, né? E aí ele está com fome, está triste, está com homens com ele é um líder, está debaixo de uma promessa, mas ele aqui está precisando de um favor. E ele se lembra que em uma época ele ajudou a Nabal, porque ele estava lá no seu deserto, porém ele era uma pessoa proativa, uma pessoa que gostava de ajudar. Então ele via a situação e ele ajudava, e ele ajudou a proteger o rebanho de Nabal. Então ele vai até Nabal, pega 10 homens e fala, vai até Nabal. E praticamente ele fala, cobra esse favor, porque eu fiz isso para ele. Ele vai se ouvir, ele vai retribuir, porque um dia eu ajudei. Só que quando esses homens chegam até Nabal, não com autoridade, porque eles foram instruídos a chegarem com humildade, reverenciando por baixo, para poder recolherem um pouco de alimento. Davi só estava pedindo isso, só uma retribuição de um favor. E Nabal, como era tolo, ele se nega. Ele diz, quem é Davi, filho de Jessé? Quem é esse homem? Não é um foragido? Não é um que se rebelou contra o seu senhor? Vou eu dar da minha comida, dos meus alimentos, para esse homem? E esses homens se recolhem da presença de Nabal. E volta até a Davi, que estava com fome, de luto. O cenário psicológico de Davi nesse momento já não estava mais tão bom. E muitas das vezes a gente toma decisões como Davi tomou. Davi fica irado. Ele fica revoltado com aquilo, porque ele deu o bem e ele esperava receber o bem. Mas muitas das vezes nas nossas vidas não vai ser dessa forma. E aí o Senhor falou muito comigo também a respeito disso. Que todas as vezes que a gente fizer um bem, nem sempre a gente vai receber gratidão. E a gente vai precisar estar preparado para lidar com essas situações. Nabal era tolo. Mas aí um homem escuta que Davi está revoltado, né? Davi está aqui, eu vou passar o cerol em todo mundo da casa de Nabal, não quis me ajudar. Davi era um homem temido naquela época. O exército dele vivia ganhando as grandes batalhas. Ele já estava debaixo de uma promessa. Então, as pessoas sabiam quem era Davi. Então, Nabal, na verdade, ele foi só egoísta, retido, tolo. E nesse cenário aqui, um homem corre até Abigail, que trabalhava na casa. A mulher que eu falei que era inteligência e bonita. A Bíblia faz questão de descrever essa mulher dessa forma. E essa mulher me confrontou de uma forma, porque eu fico tentando me colocar nesse cenário e como eu agiria. E aí esse servo chega e fala, Abigail, Davi está vindo aí. Ele pediu ajuda a Nabal, Nabal não ajudou. Ele foi muito bom para a gente, ele foi um pastor, nos ajudou a proteger o rebanho, nos serviu no deserto. Ele pediu para um pouco de comida e Nabal negou, ofendeu Davi, e Davi está vindo aí e vai matar todo mundo. E o Senhor me falou mais uma vez sobre essa mulher, porque ninguém vai em pessoas que não resolvem problema, né? Quando a gente vai em direção a alguém, é porque a gente sabe que aquela mulher a gente pode confiar, que a gente vai levar e vai resolver. Eu espero que um dia todas nós sejamos essas mulheres, que as pessoas possam apresentar o problema e a gente falar assim, vamos orar, vamos se movimentar, vamos agir. Não vai. A gente vai se mover. E outra coisa que eu prestei muita atenção nesse texto
é que ela estava disposta a ouvir. E no mesmo texto o servo vai falar, eu poderia falar com Nabal, mas Nabal é um homem tolo e insensato, ele não escuta ninguém. A verdade dele é predominante. E aí eu fico observando o cenário dessa mulher. Essa mulher me confrontou de uma tal forma, porque ela vivia uma faculdade intensiva. Porque quer ser uma pessoa que sabe resolver problemas, você vai ter que ter o quê? Problema. Eu fico imaginando o cenário da vida dela. Nabal era um homem tolo e insensato, sem paciência, rude. Em algumas outras versões vai dizer que ele era perverso, que ele era ruim. E aí eu lendo aquelas histórias quando eu era pequenininha, né? Tinha uma rainha que tudo que acontecia, corta a cabeça dele. E eu fico imaginando que Nabal era mais ou menos assim. Caiu uma taça, manda matar. Aí Abigail indo lá na cozinha. Calma, não foi nada. Ela resolvia, mas no calado, no secreto. Ela estava acostumada. Eu tô conjecturando, tá? Isso aqui é eu que estou falando, que eu fico imaginando o que aquela mulher passava. Ela estava acostumada a solucionar problemas. Porque ela convivia com uma pessoa que todos os dias, com certeza, apresentava problemas diferentes dentro da sua casa. E aqui o Senhor falou comigo que a gente precisa muito aprender uma coisa. Se a gente não aprender a gerenciar a nossa casa, a resolver conflitos da nossa casa, a gente não vai estar preparada para resolver conflitos externos, aonde o Senhor quer nos levar. E aqui Ele falou muito claro ao meu coração para eu valorizar o meu processo. Porque quem conhece um pouquinho da minha história aqui, não foi fácil. E eu entendo que foi a direção de Deus, para me acordar mesmo, para me sacudir. Porque é muito simples a gente ficar debaixo de uma promessa, né, e ficar esperando aqui o Senhor nos teletransportar para a vitória. Mas existe um caminho para a gente percorrer. Existe um processo para nos lapidar como caráter de mulher e de homens de Deus. Com José não foi diferente. Ele tinha um sonho e tinha promessa. Mas teve uma trajetória até ele chegar como governador do Egito. E essa mulher aqui, ela me dá uma aula nisso. Porque ela não se apega à tolice do seu marido. Muito pelo contrário. Ela se apressa. O texto vai dizer aqui, ó, vamos lá, vamos para o texto. 25, põe para mim, Bruno, por favor. 25... 14, vamos ler juntos. 1 Samuel 25, 14. Porém, dentre um dos moços, anunciou Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros do deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele os destratou. Todavia, aqueles homens têm sido muito bons para conosco. Foi o que eu falei, ele falou para Abigail, relatou o problema. E no 18, vamos pular. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 200 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostados, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e pôs sobre o jumento. E disse aos seus moços: ide diante de mim, que eu vou e seguirei de perto. Isso aqui também mexeu muito comigo. Porque ela era rainha, né? Ela era uma mulher de posição elevada naquela época. Ela poderia muito bem ter pegado tudo e falar: agora leva lá. Mas os servos só foram porque essa mulher sábia estava indo com eles. Imagina você ir resolver um problema com um tolo. Tu fala: eu vou nada? Eu vou não? Nabal vai te chamar aqui, ó, vamos ali resolver um problema comigo. Você já sabe o que vai acontecer, porque ele é tolo e insensato. Mas esses servos, eles fazem exatamente o que Abigail ordenou. Porque ela era sábia. Ela sabia resolver conflitos. Ela tinha essência. Ela não foi salvar só a vida dela. O texto vai nos revelar que ela encontra com Davi vindo com sangue nos olhos. Porque ele queria justiça. Davi estava debaixo de uma promessa, estava prestes a cometer uma injustiça contra aquela mulher e contra as pessoas que estavam ali naquela casa, que estavam subordinadas debaixo de um decreto de um homem tolo.
Então essa mulher encontra Davi, e no primeiro instante que ela encontra, aí ela mexeu demais comigo. Ela se prostra e diz para ele: ah, Senhor, que minhas sejam as transgressões. Ela coloca a culpa toda nela, toda sobre ela, e roga por ela, pela sua casa. Pede perdão, ela se humilha. Davi não era rei ainda, mas ela sabia quem era Davi, e ela toca exatamente nisso em Davi. Você não é o homem que o Senhor enviou? Aí o Davi já parou. E ele retoma, recalcula a rota. Aí vamos no texto de novo. Agora mais na frente, olha o que Davi fala para essa mulher. No 32, então Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito seja o teu conselho, que tu hoje me impediste de derramar sangue e vingança pelas minhas próprias mãos. A vingança maior não é nossa, porque nós somos pessoas que poderemos certamente fazer injustiças. Mas todas as vezes que nós sofremos ingratidão, o que o Senhor espera de mim e de você não é pagar mal com mal. A gente veio para vir na contramão do mundo. Então a gente deve orar e interceder. Essa mulher poderia ter chegado lá e falado: ó, vai lá pegar Nabal. Foi ele. Vai lá, pega só ele. Eu não tenho culpa dessas coisas que ele está fazendo, não. Ela podia. Já estava ali a faca e o queijo na mão. Mas essa mulher intercede até pela vida do tolo. E aqui ela me confrontou muito, 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 muito. Essa mensagem passou muito por mim. Porque a gente às vezes fica seletivo, colocando o Senhor, a presença do Senhor dentro de uma caixa, achando que só nós somos dignos de misericórdia, de perdão e de alcance. E eu orei ao Senhor e pedi que eu não quero estar nesse lugar. Eu quero ser aquela mulher que apazigua as guerras, a que promove a paz, a que promove a vida, a mulher que consegue trazer solução para quem precisa. Esse tipo de mulher, esse tipo de homem que o Senhor quer levantar nesse tempo, nessa igreja. Eu tenho vivido dias maravilhosos, onde eu sou extremamente alimentada por esse altar. Eu vi a minha vida, a minha casa, tudo à minha volta mudar quando eu entendi que realmente o Evangelho é um reflexo de nós mesmos. Que todos os dias nós precisamos nos autoavaliar. E como o Senhor tem falado isso comigo. Então que nessa noite nós possamos olhar com o olhar de Cristo. Como essa mulher, nos prostrar. Estar em movimento, ser proativa. Ir por quem precisa, interceder por quem precisa. Porque essa mulher, ela tem a essência de Deus. Isso precisa arder nos nossos corações quando a gente tem. E quando a gente entende o sacrifício da cruz, que foi por amor a todos nós. Estou muito feliz. E eu concluo esse texto com uma coisa que o Senhor me entregou. Como nas madrugadas que eu estava separando esse texto, que Ele falou tanto comigo. Depois vocês leem em casa, porque a história dessa mulher é muito melhor do que aquela que a gente lia quando era pequena. Essa mulher, ela foi restituída em honra. Ela se tornou rainha. Ela se tornou a mulher de Davi. Depois de um tempo, essa mulher volta para casa. Ela não fica lá com Davi, ela volta para casa. Ela tinha uma chance de fugir, eu creio ali. Mas ela volta para casa. Ela encontra o seu marido bêbado, dando uma festa enquanto ela tinha acabado de resolver um BO dele. Qualquer outra mulher ia chegar em casa quebrando tudo, falar: eu estava lá quase morrendo com a faca no pescoço e você aqui dando festa, bêbado. Mas essa mulher me deu outra aula, ela se cala. Há tempo de falar e há tempo de calar. A gente precisa ter esse entendimento dentro da gente. Que até o tolo, quando se cala, é tido como sábio. Então, às vezes é necessário a gente entender o momento de falar, de fugir de conflitos. E quando isso nos acontecer, nós venhamos estar preparados a dobrar o nosso joelho e orar.
Porque olho por olho e dente por dente ficou no passado. Jesus Cristo veio para nos dizer que o evangelho é cruz. Vai ser pesado. Às vezes a gente vai precisar carregar a cruz para ajudar o nosso irmão a caminhar, porque o evangelho não é sozinho. O evangelho precisa estar em comunhão, em uma só visão. Nós somos mulheres que levantamos mulheres, nós não estamos aqui para competir lugar com ninguém. E essa mensagem falou muito ao meu coração e agora eu vou ler. Falo muito, né? A mulher cristã no tempo moderno, ela tem a sabedoria para lidar com conflitos. Ela não se desespera. Ela é uma boa gestora. Ela age com prontidão. Não murmura e nem fica procurando culpados. Ela se humilha, ela ora, ela clama por vidas, reconhece a soberania de Deus. Ela não busca apenas reconhecimento pessoal, porque isso é muito bom, né? Estudar. Eu vou dar um testemunho meu aqui muito curto, porque no ano passado, nesse altar mesmo, eu falei que a gente ia ter muitos testemunhos e a gente tem colhido isso. Quem entendeu está recolhendo testemunho até hoje. Eu tô. E ano passado eu consegui concluir o meu 2º grau. Eu sempre trabalhei muito, sempre gostei muito de correr atrás. Eu era aquele oposto da mulher. Eu acho que eu era muito ativa. E o Senhor falou, calma, seja menos. É um tempo de eu falar com você. Está priorizando muito outras coisas. E a palavra. E quando eu me posicionei na palavra, isso aconteceu em março do ano passado, tá? Que o Senhor falou comigo a respeito da Bíblia, para eu ler, para eu buscar, para eu anotar. Porque eu falo que eu sou muito esquecida. Então tudo eu anoto. E aí o Senhor falou para eu estudar. E eu tenho visto tanta coisa na minha casa mudar. Quando a luz vem, a gente começa a observar que tem móvel fora do lugar, a gente conserta. Porque essa parte é nossa. O consertar é nosso. O Senhor espera isso da gente, é um movimento. Porque é uma escolha que nós fazemos. E essa escolha requer movimento, requer ações. Então, ano passado, quando eu consegui concluir meu 2º grau, era uma coisa pessoal. E aí eu poderia ter parado por aí. Mas eu sempre gostei de gestão. E aí esse ano, ano passado, na verdade, no final do ano, eu me inscrevi e hoje eu faço faculdade de gestão pública. Para a honra e glória do Senhor. É uma vitória muito grande para mim, porque meus pais não têm estudos. Então, independente do cenário que você vive, você pode escrever a sua história de um jeito diferente com Deus. Então, o reconhecimento pessoal é muito bom, e o Senhor falou isso comigo. Mas a gente precisa aprender a ter gestão do nosso tempo. Para poder a gente não tirar o principal, que é a palavra, porque ela realmente nos confronta e nos transforma. Porque eu tenho vivido isso, e é muito bom eu poder falar isso aqui. Eu falava aqui para Deus, quando eu fosse falar, eu queria falar de coisas que eu vivisse. E hoje eu consigo falar disso e eu agradeço muito a Ele. Porque eu reconheço que sem Ele, sem a presença dEle, eu não sou nada. Um elogio que eu recebi na pregação passada foi da minha dicção. Gente, eu falo rápido pra caramba. Eu falei, foi Deus. Purim. Elogiou a minha dicção, aí eu falei, foi Deus. Dependência dEle é maravilhosa. Ela é boa esposa, ela é boa mãe, ela é uma boa amiga, ela sabe ouvir. Mas, sobretudo, ela é cheia da essência de Deus. Ela floresce aonde Deus plantar ela. Abigail floresceu num cenário terrível. Então, floresça, valorize o momento que você está passando, mas com decisão e ações de sabedoria. Amém? Amém. Aleluia!